você precisa tem aqui na 2A. O que você procura tem aqui na 2A. Prato raso e fundo, estampas diversas, só R$ 14,99. Kit cozinha 14 peças Tramontina, por apenas 12 vezes de R$ 21,67. Kit colheres 16 peças Lusato por R$ 19,99. Parcele suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Tem tudo pra casa, vem correndo pra cá. Vem que tem de tudo na 2A. Os casos de gripe aumentaram no Amapá. Agora é a hora de reforçar sua proteção com o programa Mais Vacina. A vacina é a melhor forma de proteger contra a gripe e evitar que a doença fique mais grave. A gripe pode ser ainda mais preocupante para as crianças, que costumam ser as mais afetadas neste período. Por isso, proteger os pequenos é fundamental. Idosos, gestantes e pessoas com comorbidades também devem manter a vacinação em dia. E toda a população pode se vacinar. A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades de saúde. Procure a unidade de saúde mais próxima de seu bairro e confira os horários de atendimento. Leve seu documento e, se tiver, o cartão de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, maior é a proteção para toda a comunidade. Não deixe para depois. Vacine-se. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos os amapaenses. Amapá contra a gripe. Mais uma oportunidade de colocar a vacinação em dia. Vai passar por uma cirurgia. Na Promed, você conta com avaliação de risco cirúrgico com a doutora Taina Almeida, cardiologista, referência em cardiologia no Amapá. Tenha uma avaliação cardiológica completa, com segurança e cuidado para você realizar seu procedimento com mais tranquilidade. Atendimento particular e para planos de saúde. Estamos na Avenida FAB, número 1907, no centro de Macapá. Promed. Cuidar do seu coração é cuidar da sua vida. Quando a esperança começa a desaparecer, o tempo vira inimigo. Tem vidas que só continuam porque você decidiu doar. Seu gesto pode ser a virada na história de alguém. Compartilhe vida. Doe sangue. Procure um hemocentro. Seja o herói invisível de alguém. Assembleia Legislativa do Amapá. Uma gota de amor salva vidas. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. Have a call back for 8662 Central. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 3.1 HD, esse líder de audiência, trazendo para você hoje entrevistas imperdíveis, deixando você muito bem informado. Entrevistas como essa que você vai ver aqui agora na tela do seu SBT, para você. Estamos aqui na terceira DP da nossa Polícia Civil, trata de abigeato e fluvial. Estou aqui no gabinete do delegado titular, delegado Mauro, que apesar do tempo, a agenda sempre corrida, sempre aí à disposição da imprensa para trazer a informação para você da produtividade, do trabalho feito de entrega dessa delegacia à nossa sociedade amapaense. Delegado, começar agradecendo, muito obrigado por nos receber mais uma vez. Na verdade, eu que agradeço aí pela possibilidade de estar... E a gente poder falar aí do seu trabalho, da sua equipe, que tem sido realmente, né, uma referência na nossa Polícia Civil no que diz respeito a essas entregas. Bom dia, bem-vindo ao nosso programa, delegado. Bom dia. A gente que agradece a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho e procurar demonstrar a questão da atuação hoje, especificamente no caso de hoje, né, que a gente trata da questão da prática do crime de abigeato, que é uma praxe aqui infelizmente aqui no estado do Amapá e que acaba prejudicando diretamente a população amapaense, porque é o consumidor final, é aquele cara que vai comprar carne no açougue, que é aquele açougue próximo da casa dele, é aquele local lá que tem a carne mais barata. Que não sabe a procedência. Que, teoricamente, está tudo totalmente legalizado, já
passa por fiscalizações, tem um documento da apresentação dessa carne que, teoricamente, ela passou por todos os ritos, passando pelo matadouro até chegar ao consumidor final. Delegado Mauro, a gente sabe, o senhor é um operacional, sempre gostou de estar na ponta, não é um homem de gabinete, né, com a sua equipe, e traz os resultados que traz. A gente sabe que esses crimes que o senhor investiga aqui na delegacia, que se tornou uma delegacia especializada, podemos dizer assim, técnica, sim, né, é uma investigação complexa, sim, né, porque o objeto do produto do crime ele é muito fácil ali dispersado, despista a polícia muito fácil. Como é que o senhor consegue? Investigação demorada? Exatamente, são investigações, por exemplo, esse caso em específico é um inquérito policial que deu início numa prisão em flagrante no ano de 2022. A partir dessas informações foi... O senhor está falando dessa última operação? Dessa nossa última operação, que data hoje em 2026, para tu ver, é uma situação que começou em 2022. 2022. Só que no decorrer dos anos foi passando pelas delegacias, inclusive passou pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, pela DRACO, antes disso, e depois que foi feita a atualização e criação da nossa delegacia específica com a questão da apuração desse tipo de caso, foi mandado para a gente, que a gente conseguiu dar andamento e, graças a Deus, a gente está dando uma resolução para o caso de uma forma pertinente, que a gente costuma falar humildemente, que é porque comprovação desde o momento da origem, de onde está sendo tirada essa carne, até o momento em qual açougue está sendo apresentado e de que forma está sendo apresentado esse material e como o meio que eles utilizam para tentar ludibriar as fiscalizações, o serviço policial, o serviço da vigilância sanitária, com relação à questão da apresentação dessa carne para o consumidor final. Para quem está nos assistindo, possa entender melhor, daria para o senhor explicar um pouquinho de que forma eles agem, o modus operandi desse criminoso? Delegado? Inicialmente, na verdade, a gente sabe que eles sempre mudam o modus operandi dele. Inicialmente, o que a gente conseguiu identificar no começo foi na questão dessa prisão em flagrante, de um gado que chegou no matadouro, com aquelas marcas, com aquelas demarcações que cada um é a chamada ferroada, ou então um brinco que é colocado no animal. Foi verificado que numa dessas embarcações tinha reses, né, de búfalo, que não eram provenientes do local, ou seja, tinha sido furtada no fazendeiro mais próximo. Principalmente a gente tem muitas vítimas na região do Pará, que é aqui na frente, e que às vezes a vítima principalmente nem sabe que tinha sido furtado esse material. Mas nessa prisão em flagrante em si foi identificada uma das vítimas, foi apresentado. E depois disso aí fizemos o levantamento. E qual é o próximo ponto? Identificar como é que funciona a logística. Nós conseguimos identificar como é que eles fazem para fazer essa carne chegar no comércio. Que funciona da seguinte forma: eles negociam, tanto eles acabam até enganando o produtor que é humilde, que tem lá uma, duas cabeças, alega que vai levar para o matador em Macapá, para Santana, e lá ele vai fazer o abate desse animal e posteriormente vai ratear o valor do lucro. Só que o que acontece muitas dessas vezes, ele alega que o búfalo teve brucelose, foi condenado, essa carne não foi utilizada, ou seja, aquele primeiro cidadão lá da área ribeirinha já é o primeiro prejudicado. Só que aquela carne, na verdade, ela chegou aí para o matadouro, ela passou por todo o trâmite, só que, teoricamente, ele não teve a questão da compra inicial da forma correta, porque ele alegou que foi dado perdimento na carne, que é mentira, que não tem como comprovar. E a outra forma que eles fazem, calada da noite. A gente sabe que a criação de búfalo é uma situação em que o gado ele é criado solto. Por ele ser criado solto, às vezes, teoricamente, eles alegam que acabou invadindo a área do colega do lado, do fazendeiro do lado. Aí numa dessas aí, diz que ele vai se perdendo, que é nessa hora que entra uma embarcação pequena, que chega lá no local, tira uma, duas reses, principalmente eles pegam a questão do bezerro, né, que é uma mote que eles costumam falar vulgarmente, filhote, coloca numa embarcação, leva para aquela área, já bota a marca da ferroada dele, já identificando como se fosse dele, entendeu? Aí tem várias brechas. Aí numa dessas aí que eles fazem é o seguinte: furtam mesmo o gado, faz o abatedouro no meio do rio, na beira do rio ali, em qualquer local, e essa carne ela é apresentada de madrugada, na beirada aqui de Macapá ou de Santana, e que já tem um caminhão frigorífico lá guardando. O couro geralmente é jogado fora, né? É desperdiçado. Já ali não tem utilidade nenhuma, principalmente porque tem a marcação da ferroada. Então até de despiste, tudo. Tá, justamente. Agora, delegado, todos esses casos, eles são cometidos como furto? São considerados como furto? Existe roubo, não, né? A questão do roubo em si, a gente não conseguiu aqui no estado do Amapá, pelo menos a apresentação, que o roubo em si é aquela questão do crime do uso da força, a questão da apresentação do armamento. Mas até então a gente não conseguiu comprovar. Agora, delegado Mauro, por tudo que o senhor falou, né, tá falando, o que a gente acompanha, é que quem faz e pratica e faz o mando e planeja esse furto,
ele tem um poder aquisitivo razoável, porque ele tem toda, como o senhor muito bem falou, uma logística, uma estrutura criada para fazer o transporte desse gado, da carne. Na verdade, a gente tem a apresentação desde do que a gente costuma falar, o peão, que o cara que está cuidando desse gado lá no meio do mato. Tem o dono da embarcação que vai lá pilotando até o local onde esse gado ele é reunido. Depois que esse gado ali é reunido, ele é feito o transporte dele, algumas vezes ele em pé, que a gente chama em pé ou vivo, ou lá mesmo naquele local, já é feito o esquartejamento do animal, já faz o abate e já traz aquele material, se for aqui nas proximidades de Macapá, já traz, já tem um caminhão frigorífico já aguardando para a chegada desse animal. E nesse boi furtado, nesse búfalo furtado, ele às vezes chega no frigorífico oficialmente, delegado? Chega da seguinte forma, porque eles conseguem botar naquele mesmo caminhão, eles acabam misturando tanto a carne irregular quanto a carne legal. Porque depois que chega no açougue, toda essa carne que ela chega na apresentação para o consumidor final, aquela banda que a gente costuma falar, a banda do gado que vai ser apresentado para venda, ele é totalmente cortado. Agora, é tirado as peças de carne. Existe uma guia chamada GTA? Exatamente, a guia GTA, ela existe, inclusive a gente percebe nas nossas investigações que eles vão lá, se apresentam, emitem a guia. Nós estamos apresentando aqui 8 cabeças de gado para serem abatidas. Paga o valor referente a outras cabeças. Falsificadas essas Não, guias? essas não, elas são legalizadas. As outras cabeças são abatidas, aí só que depois que é feito esse abatimento, que é feita a entrega, passa pela questão da fiscalização, da vigilância, depois que é apresentada, vai ser colocada no caminhão frigorífico, aí é nesse momento vai ser apresentada ao açougue essa carne legal, só que simultaneamente está chegando junto com essa carne, às vezes nesse caminhão, até em outro caminhão, está chegando essa carne lá irregular naquele local. Entendi. Agora, há casos que essa guia, ela é falsificada? Sim, a gente tem casos até que às vezes acontece a emissão da guia, por exemplo, a gente tem muito contato com a questão da Depará, que as vítimas, em potencial, a grande maioria, a gente sabe que é no estado do Pará. Quando é feita essas emissões dessas guias, a gente percebe que tem um meio lá interno que eles fazem essas emissões e depois elas somem do sistema. Então, há infiltração também de servidores lá da... A gente não consegue afirmar hoje especificamente que tem, mas a gente, ou é erro do sistema... Ou é erro do sistema ou alguém tá lá e tá manuseando de alguma forma. Ajudando nessa... Tá fazendo no mínimo uma vista grossa, isso a gente entende. Porque a guia ela é emitida e depois ela pode ser cancelada. Quando essa guia ela é cancelada, o papel já foi feito, já foi impresso. Falando dessa última operação ainda, delegado Mauro, onde o senhor realmente deu um grande bote com a sua equipe, fez apreensões e prisões, inclusive até apreensões de veículos, de grande porte, armas e tudo mais. Tudo isso foi realmente por conta dessa investigação duradoura, perseverante? Sim, na verdade foi, como eu disse, uma questão de 2022. Quando a gente tomou a par desse caso, foi no ano passado, 2025, fizemos a representação, que foi a questão da busca e apreensão, para a questão de alimentar as provas e atualizar aquela situação daquela investigação em 2022. Sim. Porque a gente sabe como é que funciona a logística. Eles sempre mudam o modo de operando, no mínimo muda o local onde a carne chega, ou aquele porto, o canal que aquela carne ela entrega, o caminhão, ele não sempre vai para o mesmo lugar. O método, como eu lhe falei, às vezes eles misturam a carne no mesmo caminhão frigorífico. Sempre tentando despistar. Exatamente. Aí porque quando tu chega lá, a fiscalização lá no açougue, por exemplo, tá lá a guia lá, o transporte tá ok lá da vigilância sanitária, só que tu não consegue, é humanamente impossível tu fazer o cara crachar daquela quantidade de carne que tá lá com aquela que foi apreendida. O que o senhor pode falar, Alencar, de resultados dessa operação, tanto na parte material, financeira, e também até das prisões? Sim, inicialmente a gente conseguiu já verificar que tem uma questão de valores em espécie que eles trabalham, que isso atrapalha a questão da identificação de transações bancárias a respeito da compra dessa carne irregular. E em cima disso foi apreendido R$105 mil, a gente sabe que esse dinheiro em espécie, né? Em espécie, R$105 mil em espécie foi apreendido. A gente sabe que esse dinheiro ele é feito aquele negócio do boca a boca, que não tem uma questão de um registro, não é emitido um imposto, não é feito de uma forma legal. A questão desses armamentos que foram utilizados, eles utilizam como subterfúgio, alegando que é para segurança deles, porque eles trabalham com transporte de gado, e no locais que eles vão, eles acabam recebendo dinheiro em espécie. E a gente sabe que pode até ser verdade, mas a questão relacionada é outra. Entendeu? Que a gente procura fiscalizar. No furto e tudo mais. Exatamente. Uma questão de segurança da própria equipe que está indo lá cometer esse ato delituoso. Pessoas envolvidas, delegado? Sim, essa nossa operação, que foi a Operação Porteira Fechada, Última Porteira, nós tínhamos 5 alvos em potenciais. Desses 5 alvos, 2 foram presos em flagrante, um com 2 armas, outro com uma arma. Os outros 3 foi feita a busca e apreensão nos seus imóveis, em que, como a investigação já está em andamento, a gente vai... Os materiais, tanto documentos, papéis físicos, aparelhos telefônicos que foram apreendidos,
já estão sendo apresentados para fazer as extrações e a gente vai dar continuidade na investigação. Claro que com certeza o senhor vai ter aí uma... A extração do celular sempre traz aquela condição de continuidade da... A gente almeja isso, né? O nosso objetivo principal é esse, porque até então, se a gente consegue já verificar uma cadeia, como é que funciona, como é que é a logística, quem é o cara que é responsável, mais envolvido, como fazer as ordens, justamente, o objetivo é esse. Mauro, e no caso das prisões, dos alvos, o senhor considera lideranças em potencial? Sim, a gente desde quando a gente começou a participar desse meio investigativo do Abigeato, a gente percebeu que são nomes específicos, nomes característicos que já há muitos anos atuam nessa situação. Proprietário de frigoríficos aqui na cidade. Exatamente, a gente percebe até que eles têm um serviço legal, eles têm um ramo legal, eles são empresários, eles trabalham formalmente, legalmente. Usam como fachada, você ouviu isso? Não. Assim, como fachada diretamente não, até porque a gente sabe que ele está lá com aquele, por exemplo, aquele açougue aberto, ele está tendo carne que vem do frigorífico, que passa pelo ramo. Sim. Inclusive são produtores rurais, eles têm fazenda, eles criam gado. Não ter vergonha, né? Aí nesse meio aí aí no meio joga um gado, joga outro. Né? Exatamente. Amigos, né? E a gente sabe assim, que é um ramo muito difícil de comprovar, porque tu exige uma equipe que eu faça um deslocamento para uma área de rio, e o flagrante do abigeato em si é muito complicado, porque ou tu pega o cara ali na hora que ele está cortando o gado, aí tu vai verificar que aquele gado que está sendo cortado, ele tem aquela marcação que é daquela vítima. Caso tu não consiga fazer isso, tu vai seguindo o rastro. É o rastro para tu procurar saber de como foi que chegaram nesse animal. Pois é, a sua prisão, para ser legalizada, quase toda ela tem que ser flagrancial, né? Exatamente. A gente luta e almeja pela questão do flagrante. Só que assim, por mais que a gente não tenha conseguido flagrante nessa operação, a gente almeja que as provas, os indícios de autoria e materialidade que a gente está apresentando, que a gente já apresentou para a justiça, tanto que saíram os mandados de busca pra gente, que já diz que já tem indícios de prova. Claro. E exatamente. Em cima dessas informações que a gente tem, baseado nas apreensões que foram feitas. Esse seu trabalho operacional e da equipe, né, realmente traz um trabalho de excelência materializando para poder fazer esses pedidos. Nessa operação, que tipo de pedido o senhor fez? Além da busca e apreensão? Não, a gente representou a questão unicamente do pedido de busca e apreensão, e lá dentro dos materiais que forem apreendidos, a gente pede para se autorizar também a questão de apreensão de aparelhos telefônicos, dados eletrônicos. Para quebra de sigilo financeiro? A gente chega e pede também. Apreensão também? Apreensão desse material, tem a apreensão do veículo que foi feito, porque foi localizada uma arma no interior desse veículo, para saber qual a dinâmica desse armamento dentro desse carro, que é de um dos caras que foram presos. O veículo ainda está aqui ainda. O veículo está apreendido, inclusive vai ser submetido à perícia, posteriormente vai ser dado o andamento, a gente vai disponibilizar ele ao juiz para que seja dada a determinação que o juiz assim ele decidir, né? Delegado, o senhor está aí com o resultado de uma grande operação exitosa. Paralela a ela, tem outras em andamento? Sim, a gente tem várias investigações, especificamente do objeto, nós temos mais de 2 em andamento, que já está bem encaminhada também. A todo momento é apresentado para a gente casos de abigeato, e a gente procura, assim, na medida que vai sendo apresentado, seguindo a ordem cronológica e apresentando, tentando dar o resultado para a sociedade, que o principal é isso, tirar o cara que passa por cidadão de bem, que na verdade ele é um cara que ele não está tendo como vítima não só o cara que é vítima do furto, mas também o consumidor final que vai comprar essa carne no açougue. Delegado Mauro, uma pergunta que fica lá, né, no Amapá, né, existe ali uma região, uma localização que chama mais a sua atenção para uma vigilância maior, para um trabalho maior? Inclusive a minha região, né, que é a atribuição da nossa delegacia também, é o Distrito do Bailique. O Distrito do Bailique, por ser muitas ilhas que a gente fala, né, são muitas ilhas e as criações são criadas num pasto solto. Traz uma dificuldade também de trabalho, né? Absurda. Tanto a questão da fiscalização, a questão da própria vítima, ela não tem como ter o controle do seu gado, porque ele é criado de espécie, ele é criado solto. E essa região do Amapari, do Amapá também? E hoje o maior furto é do búfalo ou é do gado normal? Não, a gente sabe aqui que no Amapá a produção maior é de búfalo. O percentual é altíssimo a questão do búfalo. E a gente traz aí a seara a gente tem investigação de casos a gente fala que é o boi branco, né? Que é a carne de vaca. Sim. A gente costuma usar esse termo. Ela é bem menor do que relacionada ao búfalo. Agora, foi perceptível, o senhor é cabeça pensante, uma visão muito grande, que muitas das vezes essa carne que chega no frigorífico para revenda para o consumidor, às vezes ela está misturada ali do boi branco com o búfalo, onde as pessoas se confundem. Chega muitas vezes, o cara chega... É até meio complicado a gente falar, mas é uma realidade, é uma praxe que acontece. Quero carne de vaca. Chega lá, na verdade, o cara diz que é carne de vaca, mas é carne de búfalo que está sendo vendido. Tem que conhecer a carne. Tem. Aí o consumidor que tem que ter o conhecimento.
Muda um pouquinho a questão do odor, tem um cheiro mais forte a carne de búfalo, né? A questão é que eu falo só o cara que trabalha com questão de churrasco mesmo porque chega o cidadão comum lá para querer comprar uma carne para bife, a carne de bife já tá cortada aí, né? Já comeu búfalo. Tá comendo búfalo, exatamente. Boa, tá. E detalhe, dizem que a carne de búfalo ela é mais saudável, né? Dizem, mas assim eu não entro no mérito. Eu gosto do bom churrasco, do que vier, tanto a carne. Acompanhada do bom isso, a gente, cerveja, né? A gente aproveita. O senhor falou que as operações continuam, Sim. né? A ideia é, né, diminuir, porque é um crime muito constante no Amapá, esse tipo de crime de roubo, do abigeato, né, e que a gente sabe que há uma certa dificuldade, até pela condição da investigação, do trabalho, das localidades, do acesso, da logística, né, mas a luta continua. A gente a gente costuma falar aqui na delegacia que é um crime velado. O cidadão ele não sabe o que está acontecendo, diferente de um cometimento de um crime patrimonial, que é o furto, que é o roubo. Verdade. Entendeu? Essa questão esse furto, ele é feito lá no interior, que ninguém nunca colocou os pés lá. É numa área inóspita em que chega um cara que às vezes ele trabalha nessa fazenda, ele vende por um valor irrisório, aí chega uma equipe lá, bota isso numa embarcação que chama da boiadeira, o boi em pé vem vivo, ou então ali mesmo naquele local eles fazem lá já o destrinchar aquela carne, já traz de lá, já apresenta na beirada aqui de Macapá de Santana e de lá já vai direto para o açougue. Nessa operação, com esses resultados, quais os crimes que o senhor está colocando? Tá. Nesses crimes, no mínimo, já inicialmente a gente vê a questão da falsidade documental, a questão da emissão das guias sendo uma carne que não tem essa apresentação, a questão da lavagem de dinheiro, porque ela é fruto proveniente de uma carne que foi furtada, e eles precisam legalizar esse dinheiro aí com a venda dessa carne no açougue. Não se surpreenda se no açougue que tu compra uma carne barata, se realmente desconfie, porque pode ter o documento lá da legalização, da autorização, da vigilância sanitária, mas só que ali pode estar junto ali uma carne que foi apresentada de modo irregular. Uma carne mais barata que não passou por todos os trâmites fiscais. Sim. E por último a questão da organização criminosa, porque a gente sabe que cada um tem uma finalidade com relação a isso. O senhor detectou isso? Sim, a gente tem indício, cada um tem sua função específica dentro do grupo. Desde o cara que trabalha lá na fazenda, que tira lá do curral aquele gado e disponibiliza para aquela beirada, aí vem depois o piloto da embarcação e mais dois. Às vezes acontece até do olheiro, né? Aquele que vai visitar para saber onde tem planejamento. Por isso que nós fizemos a apreensão de drone também, porque o que a gente percebe? Eles estão atualizando também a logística deles. Hoje em dia o cara não vai armazenar. Tecnologia, né? Então, a gente tem, tanto que na nossa operação nós aprendemos um drone, que a gente queria que esse drone ele é potencialmente utilizado nesses levantamentos, nesses locais onde são vítimas e potenciais para que seja feita. Para ficar com esse drone na delegacia, para utilizar no serviço da delegacia. Sim, uma das nossas representações vai ser futuramente para a questão disso, dessa questão do perdimento do bem, para que a gente possa usar também no combate contra esse tipo de crime que vem sendo cometido. E nessa organização criminosa a gente começa a ver que é tudo realmente uma questão de organização, de planejamento. Eles se atualizam, né? Não, a partir do momento que eles percebem que estão sendo investigados, aquele porto em que a carne costumava chegar e não chamava atenção, eles param de trabalhar naquele local, procuram outro local. O carro que está fazendo o transporte dessa carne já para de ser utilizado. Então só apertou e eles migram, igual um traficante. Exatamente. Quando tu faz a investigação, se tu não conseguir fazer aquele negócio ali de imediato, tu vai ter que fazer esse levantamento de novo. Tanto que a nossa representação, lá o juiz deu prazo de 30 dias. Nesses 30 dias nós atualizamos o máximo de informações, porque essa nossa representação tem um ano, foi no ano passado que nós fizemos essa representação, e nesse período eles mudaram toda a cadeia de custódia, mudaram a logística, mudaram a embarcação, e todo esse levantamento nós fizemos de novo. Delegado, para o senhor ter o verdadeiro êxito, né, de uma operação como essa, o senhor tem que materializar muito bem o seu inquérito, né, para fazer mandar para o Ministério Público e poder fazer a denúncia, né, tudo mais, fazer a denúncia, fazer a denúncia ou não. Né? O senhor tem prazo para a formatização de um inquérito como esse? Ele é complexo, né? Em regra, a gente pede dilação do prazo quando a investigação tem andamento. O juiz até hoje ele nunca criou algum empecilho com relação. O que eles precisam ver? Que a gente está trabalhando no caso, que a gente está apresentando, que a gente não está sem fazer alguma coisa sobre o material investigativo que a gente está utilizando agora ali no momento. Mas toda vez que a gente pede dilação do prazo, tanto que é um caso de 2022, de 2022 até o ano de hoje, 2026, a gente está sendo feito coisas, as coisas estão sendo feitas. Sempre com notícias Exatamente, novas, sempre quando a gente pede a dilação do prazo, a gente tem uma atualização nova de alguma coisa que foi feita pela investigação.
nesse caso específico, pessoas conhecidas na liderança dessas quadrilhas aí, delegado? A gente sabe que ele é do ramo desse comércio de açougue, né? As pessoas que foram presas em flagrante aí, com a questão da posse de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, foram presas e alegam que é para questão de segurança deles. A gente respeita, só que a gente não consegue dinamizar e comprovar, porque as fontes de informação que a gente tem é outra. Entendeu? Com relação a isso. Se é questão de segurança, eles vão alegar, fica no critério de defesa deles. Mas até então, ali naquele momento que eles foram pegos com essas armas, eles estão cometendo o crime de posse irregular de arma de fogo. Muito bem. Com certeza essa operação vai dar um desdobramento. Houve a apreensão de celular, sim, então se Deus quiser, a gente já vai conseguir fazer um levantamento a mais, né, daquilo que a gente já tem, que já está apresentado aí, que já foi demonstrado por juízo, para que fossem dadas as medidas que nós conseguimos. E agora é finalizar essa questão da análise dos materiais que foram apreendidos. Parabéns. Falando um pouquinho rapidamente, delegado Mauro, né, da Fluvial, que também faz parte aqui da sua... Como é que está toda essa... Hoje a terceira DP ela fica responsável pela essa parte fluvial. As diligências que tem a gente, tanto no apoio logístico para as outras delegacias, para as outras equipes, como também o aparato da questão da parte fluvial como um todo. A gente inicialmente acharia que ficaria delimitada a questão da parte da região metropolitana, mas não. Nós fazemos a questão do adentramento na região do Bailique, já fizemos então, a diligência. Cresceu. Sim, a nossa atribuição fluvial hoje é no estado inteiro. Aí quais são os crimes que ficam a responsabilidade pela parte fluvial? Todo tipo de crime que acontece no rio. Nos rios. Um transporte de armamento que é feito dentro de uma embarcação é responsabilidade da fluvial. A questão do transporte de droga, que a gente sabe que acontece muito vindo de outros estados para cá, para o estado do Amapá, é responsabilidade nossa. Sempre agindo com a delegacia específica? Sempre a gente entra nesse contato, principalmente DENARC, DRACO. A gente também faz a questão da integração com outras forças, principalmente a Polícia Militar. Tem uma parte de inteligência lá que trabalha muito com a gente. A própria Sejusp tem a questão dos grupamentos de inteligência, da segurança pública como um todo. Agora, essa própria operação que a gente fez do Abigeato, a gente pediu o apoio da FICO, entendeu? Legal. Temos investigações já em andamento, já na região de Laranjal do Jari, relacionadas à questão da parte fluvial de crimes cometidos no meio do rio, em que a gente já está direcionando uma parte investigativa para lá também. Tudo que é relacionado à fluvial é a nossa demanda, e a gente tem o poder, se a gente conseguir chegar lá para fazer essa investigação. Claro que a gente sabe que tem a atribuição daquela delegacia daquele local, que tem a responsabilidade dele. Só que o que eu falo? A gente está aqui no objetivo comum, que é o quê? Reduzir a questão da criminalidade. Nosso foco é um só. Integrar isso é fundamental. E o principal é isso, né, que eu costumo sempre falar, baixa o ego. A gente não tem essa questão de ego. Muito bem, a gente quer o seguinte, a gente tem as informações, se a gente não tiver o poder, se a gente não tiver como resolver aquela situação, a gente passa para quem tem a atribuição e consegue desenrolar aquela missão ali naquela hora. Porque a gente sabe que os crimes eles são muito céleres, eles são muito imediatos. Às vezes uma operação que eu deixo de passar informação para uma outra equipe, para uma outra força, aquela operação ela deixa de ser exitosa justamente porque eu não quis passar aquela informação naquele momento. E quando eu resolver fazer, ou quando eu conseguir fazer, já não tem mais prova, já não tem mais nada. Delegado Mauro, para a gente finalizar, você é papo para 3 dias, é muito interessante, né? Mas a gente tem um horário a cumprir na TV. Só para finalizar, a gente sabe que a população sempre foi muito parceira da polícia no que diz respeito à informação. A sua delegacia, a terceira DP, também conta com essa ajuda? Sim, bastante. Inclusive a gente agradece principalmente a colaboração hoje atualizada, eu posso falar, da comunidade lá da região do Distrito do Bailique, em que nossa atribuição, a nossa delegacia. Nós hoje não temos uma base fixa da Polícia Civil, nós fazemos mensalmente uma ida da nossa equipe para a comunidade do Bailique, para que seja feito esse atendimento mais direcionado, mas a gente deixa bem claro, a gente precisa da colaboração da sociedade, principalmente da região onde não tem hoje uma delegacia. A gente tem lá um destacamento do batalhão ambiental, lá que é excepcional, inclusive eles ajudam muito a gente, sempre, na verdade, apoiamento, né? fazem demandas até acima que seria a atribuição deles, porque estão ajudando a gente ajuda a gente nas investigações também. O que eu falo, a questão da integração, isso é o que tem dado resultado e principalmente a colaboração da sociedade com relação a isso. Muito bom. O senhor quer falar mais alguma coisa, delegado? Não, só agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando mais um pouco do nosso trabalho e dizer assim que o objetivo nosso, do senhor como repórter da gente, é informar a sociedade e mostrar de tudo que está sendo, tudo de bom que está sendo feito em prol da sociedade amapaense, que é o que a gente busca, né? Porque a gente vê as notícias aí, só coisa ruim, coisa ruim. Obrigado por me receber, parabéns ao senhor, agradeço. Parabéns a toda a sua equipe da terceira DP, fazendo esse trabalho aí do fluvial e do Abigeato, com resultados, entregas aí realmente fantásticas. A gente que agradece. Um trabalho que a gente sabe que é muito cansativo, muito específico ali, tem que ser muito bem planejado, arquitetado. Sim. Por isso que eu falo também que a delegacia é especializada em técnica, né, no sentido de fazer toda aquela, trazer toda aquela condição de se ter resultados exitosos como nessa operação aí.
Sucesso eu sei que o senhor vai ter, onde Muito passa obrigado. sempre tem Obrigado aí, mesmo. nessa condição de ter sorte e sucesso devido ao seu trabalho, sua experiência. Sim, a gente agradece. E estamos à disposição sempre para divulgar esse trabalho, que quem ganha no final e o foco é a sociedade, que muitas vezes é ludibriada, traz um prejuízo, até na questão do abigeato, da alimentação, como o senhor falou bem aqui no papo, às vezes as pessoas estão comendo gato por lebre, né? Então pode trazer prejuízo mais sério. Sim, é caso de vigilância pública, né? Vigilância pública. Mais alguma coisa, delegado Mauro? Não, só agradecer e dizer que a gente está sempre à disposição da sociedade. Delegado Mauro, titular da 3ª DP, que cuida de uma forma muito especial dessa parte de abigeato, que é o roubo de gado, furto de gado, e da parte fluvial nos nossos rios aqui do Amapá. Delegado Mauro, titular da 3ª DP aqui no Amapá. Vai passar por uma cirurgia. Na Promed, você conta com avaliação de risco cirúrgico com a doutora Taina Almeida, cardiologista, referência em cardiologia no Amapá. Tenha uma avaliação cardiológica completa, com segurança e cuidado para você realizar seu procedimento com mais tranquilidade. Atendimento particular e para planos de saúde. Estamos na Avenida FAB, número 1907, no centro de Macapá. Promed. Cuidar do seu coração é cuidar da sua vida. Quando a esperança começa a desaparecer, o tempo vira inimigo. Tem vidas que só continuam porque você decidiu doar. Seu gesto pode ser a virada na história de alguém. Compartilhe vida. Doe sangue. Procure um hemocentro. Seja o herói invisível de alguém. Assembleia Legislativa do Amapá. Uma gota de amor salva vidas. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Studio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Studio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Studio One. Vem ser One. O que você precisa tem aqui na 2A. O que você procura tem aqui na 2A. Prato raso e fundo, estampas diversas, só R$ 14,99. Kit cozinha 14 peças Tramontina, por apenas 12 vezes de R$ 21,67. Kit colheres 16 peças Lusato por R$ 19,99. Parcele suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Tem tudo pra casa, vem correndo pra cá. Vem que tem de tudo na 2A. Os casos de gripe aumentaram no Amapá. Agora é a hora de reforçar sua proteção com o programa Mais Vacina. A vacina é a melhor forma de proteger contra a gripe e evitar que a doença fique mais grave. A gripe pode ser ainda mais preocupante para as crianças, que costumam ser as mais afetadas neste período. Por isso, proteger os pequenos é fundamental. Idosos, gestantes e pessoas com comorbidades também devem manter a vacinação em dia. E toda a população pode se vacinar. A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades de saúde. Procure a unidade de saúde mais próxima de seu bairro e confira os horários de atendimento. Leve seu documento e, se tiver, o cartão de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, maior é a proteção para toda a comunidade. Não deixe para depois. Vacine-se. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos os amapaenses. Amapá contra a gripe. Mais uma oportunidade de colocar a vacinação em dia. Estamos aqui na Brigada do nosso Exército Brasileiro, em Macapá, onde hoje se comemora o Dia do Soldado, 25 de agosto. E o Exército nunca deixaria passar em branco. Coronel Soares, uma lenda viva do nosso Exército Brasileiro, né, circula muito bem, muito conhecido, e aqui presente nesse evento, no Dia do Soldado, 25 de agosto. Coronel Soares, o que dizer? Muita saudade, né, revendo sempre os amigos. O que dizer nesse dia aqui na 22ª Brigada? Bem, meu amigo, boa noite. Para nós do Exército é sempre uma alegria rememorar, comparecer à solenidade militar.
ouvir a banda de música, cantar a canção do Exército, ver o desfile da tropa, principalmente eu. Praticamente minha carreira começou com 12 anos de idade no Colégio Militar de Fortaleza. Então, desde 12 anos de idade que eu visto uma farda. Então, Colégio Militar, depois a Academia Militar das Agulhas Negras, e aí começou toda uma carreira militar. Atualmente, eu já estou na reserva, estou exercendo a advocacia e em todas as solenidades eu faço questão de participar, de contribuir de alguma forma e vibrar. Geralmente tem um desfile dos ex-combatentes, dos veteranos, como é chamado agora, e é uma honra participar desse evento, tanto aqui na Brigada como no 34 Bis, que foi o batalhão que eu servi durante 6 anos aqui em Macapá. Então, muito bom. Coronel Soares, uma experiência profissional e de vida, para toda a vida. A experiência profissional foram 2 cursos que eu fiz, o curso de paraquedista e o curso de guerra na selva. São 2 cursos de elite do nosso Exército Brasileiro, que além da experiência, você adquire conhecimentos que é utilizado para a vida toda. Muito bem. Saudade sempre é bom, né? E aqui rememora toda essa passagem pelo nosso Exército Brasileiro. Eu vejo que quando você chega nesses eventos, sempre sendo abraçado por todo mundo, cumprimentado, é uma figura muito conhecida e transitando muito bem entre os seus amigos. Isso é muito bom, né, Coronel? Muito bom. É a oportunidade de rever os amigos da ativa, né, os que estão atualmente ainda prestando serviço, e o pessoal da reserva. É nessa oportunidade que a gente revê e conversa com os colegas daquela época que todos frequentam as solenidades. É muito bom. Muito bem, parabéns. Bom falar consigo, Coronel. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer aí a sua atenção e vamos lá, vamos para a solenidade. Dia do Soldado. Nosso querido Tenente Coronel Carlos Henrique, aqui, comandante do 34º Bis, também prestigiando. Coronel, um dia simbólico muito importante para o Exército Brasileiro. Dia do Soldado. Com certeza, o dia mais importante para a gente. É a data de nascimento do nosso patrono, o Duque de Caxias, um militar exemplar que realmente tem como farol para todos os militares aqui do Exército Brasileiro as suas condutas, né? Combateu na Guerra do Paraguai, participou de algumas revoluções internas aqui do Brasil como pacificador. Não é à toa que ele tem o título de o pacificador, porque ele conseguiu resolver os problemas nossos internos sem precisar enfrentar brasileiros, matar brasileiros. Então, realmente é um pacificador e a gente tem ele como o nosso farol, como conduta de militar, conduta de pessoa, conduta de homem. O 34º Bis participando de todo o evento aí, principalmente no desfile. Sim, com certeza. A gente recebeu uma quantidade muito grande do nosso efetivo variável, que são os militares que estão realizando o nosso serviço militar inicial. E hoje, e é nosso costume, sempre no dia do Exército, no dia do soldado, a gente fazer esse juramento. Então, nós vamos fazer hoje o juramento. Nossos 180 recrutas incorporados aqui na guarnição de Macapá, vamos hoje estar jurando a bandeira do Brasil em comemoração ao nosso Dia do Soldado. Muito bem, vai ter início o evento. Você quer falar mais alguma coisa, Coronel? Agradeço sempre o espaço, Frota. Nosso amigo, Dr. Glauco, sempre prestigiando o Exército Brasileiro. Uma data simbólica muito importante, né, Dr. Glauco? Sem sombra de dúvida. Dia 25 de agosto é o dia de nascimento do Duque de Caxias, é o dia do Exército. E esse Exército, que para nós na Amazônia, é quem leva realmente a cidadania, leva a defesa nacional das nossas fronteiras. Uma fronteira extensa, porém, com pouca gente, essa turma faz o papel deles. Parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns a todos aqueles que compõem. E para nós, como oficial temporário que sou, hoje na reserva já há algum tempo, é uma honra e estar aqui prestigiando, principalmente porque a gente vê que o nosso Exército é o mesmo de Caxias lá de trás. Ele continua evoluindo e melhorando a cada tempo que passa. E falar também da importância do nosso Exército Brasileiro, principalmente aqui no Amapá, um estado de fronteira, tanto nacional como internacional, doutor Glauco. Sem sombra de dúvida, porque olha só, o Exército, quando resolveu criar a brigada aqui, ele já previa a Foz do Amazonas.
ele já previa que aqui ia ser uma área de segurança nacional muito forte e que a gente ia precisar de ter a nossa defesa, que é mais ou menos isso. Muita gente acha que por a gente ser um país pacífico, não precisa de força de defesa. Muito pelo contrário. Muitas vezes a não agressão é exatamente pela força de defesa que nós temos. Parabéns, Exército. E aproveito para cumprimentar a tropa da 22ª Brigada de Infantaria de Selva. Brigada Foz do Amazonas. Boa noite! Boa noite, comandante! Então é uma satisfação tê-los aqui no quartel da nossa 22ª Brigada, a brigada mais jovem do Exército Brasileiro, numa formatura que comemora o Dia do Soldado, e plena de atividades muito representativas, simbólicas e muito caras para o Exército. Nós tivemos aqui a entrega das comendas, entrega de colaborador emérito, e para aqueles que receberam, eu agradeço muito tudo que fazem e fizeram pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro e pela 22ª Brigada. Muito obrigado pelo apoio. Tivemos aqui também a entrega de medalhas a militares e 2 medalhas entregues à esposa de militares, que foi a medalha Exército Brasileiro. Todas as medalhas por serviços muito bem cumpridos e as medalhas Exército Brasileiro pelo apoio incondicional às suas famílias, e apoiando suas famílias, apoiam o nosso Exército, a nossa tropa. Tivemos também o juramento pela incorporação. Um juramento que eu tenho certeza emociona todos que já o fizeram em algum momento da sua vida, seja nas Forças Armadas, nas polícias militares. Então é um juramento que diz, promete, que vai defender o Brasil com o sacrifício da própria vida. Isso é para que analisemos, pensemos sobre esse juramento e diariamente possamos nos preparar para defender o Brasil, defender a nossa bandeira. Então são atos simbólicos, e eu passo agora a fazer a leitura da ordem do dia, escrita pelo comandante do Exército, referente ao Dia do Soldado. Soldados do Exército Brasileiro, neste 25 de agosto, celebramos o Dia do Soldado e reverenciamos a memória de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Sua figura representa uma das mais elevadas expressões da nacionalidade e, por isso, sua trajetória permanece viva como referência maior de patriotismo, disciplina e dedicação à pátria. Ao longo de mais de 60 anos de serviço prestados, Caxias destacou-se tanto por suas vitórias nos campos de batalha, quanto pela capacidade de liderar pelo exemplo, inspirando confiança, coragem e coesão entre seus comandados. Dedicou a sua vida à preservação da unidade nacional, à manutenção da paz e à defesa da soberania do Brasil. Pacificador por excelência, constatou que a verdadeira vitória não consistia apenas em vencer o adversário, mas em restaurar a concórdia e fortalecer a união entre brasileiros, consolidando-se como um dos maiores defensores da integridade nacional. Seu legado transcende o tempo e mantém-se atual nos valores que orientam o Exército de hoje. Durante a Guerra da Tríplice Aliança, entre os inúmeros exemplos de bravura legados, nesse que foi o maior confronto armado da América Latina, destaca-se, ao lado de Caxias, a atuação do então brigadeiro Antônio de Sampaio, à frente da 3ª Divisão de Infantaria, na histórica Batalha de Tuiuti, travada em 24 de maio de 1866. Conduziu seus soldados com coragem e liderança exemplar, mesmo após ser gravemente ferido em combate. Em reconhecimento aos excelentes serviços prestados e ao sacrifício supremo em defesa do Brasil, Sampaio foi promovido pós-mortem, em 31 de julho deste ano, ao posto de Marechal, distinção que eterniza sua memória como patrono da arma de infantaria do Exército Brasileiro. Hoje, 25 de agosto, a homenagearmos nesta cerimônia o Duque de Caxias e o Marechal Sampaio, enaltecemos também todos os soldados brasileiros,
homens e mulheres que dedicaram e dedicam suas vidas ao serviço da pátria. Herdeiros desse legado, seguimos firmes no cumprimento de nossa missão constitucional, preparados para defender a soberania nacional, proteger nosso povo e contribuir para a paz e a estabilidade do país. Destaco que o ano de 2026 assinala um momento histórico para a Força, com a incorporação das primeiras jovens convocadas para o Serviço Militar Inicial Feminino, ampliando a participação da mulher na defesa e reiterando o compromisso do Exército Brasileiro com a igualdade de oportunidades e a valorização do mérito e da competência profissionais. Sua incorporação à instituição representa a consolidação das capacidades do Exército, que se enriquece com novos talentos e reafirma que a preservação de nossas fronteiras é missão que congrega brasileiras e brasileiros, todos trabalhando em prol da coletividade e dispostos a servir ao país com honra. Para bem cumprirmos essa missão, prosseguimos na permanente transformação do Exército, que busca adequar-se aos desafios do campo de batalha contemporâneo, fortalecendo suas capacidades militares e aumentando sua prontidão operacional para atuar em ambientes multidomínio. Assim, o soldado de hoje combate embarcado na viatura Centauro, opera os novos sistemas de família de blindados Guarani e tripula as modernas aeronaves da aviação do Exército. O mesmo soldado, em função da incorporação de tecnologias disruptivas, monitora e vigia nossa extensa faixa de fronteira, auxiliado por sensores avançados de inteligência artificial e análise de dados, bem como pilota drones e opera as novas ferramentas de proteção e exploração do ciberespaço, de guerra eletrônica e de apoio de fogo. Esse é o soldado de Caxias, que, nos dias atuais, proporciona à força terrestre o incremento da capacidade de pronta resposta e o apoio às ações do Estado. Esses avanços representam não apenas a aquisição de novos equipamentos, mas, sobretudo, o aperfeiçoamento de uma força flexível e com maior poder dissuasório, composta por homens e mulheres tecnicamente qualificados e aptos a operar em cenários cada vez mais complexos e incertos, que, entretanto, preservam a essência do soldado brasileiro, disciplinado, resiliente e fiel ao compromisso de defender a pátria. Assim, o Exército robustece seu braço forte pela permanente evolução de suas capacidades operacionais, ao mesmo tempo em que estende a mão amiga na direção da sociedade brasileira. Soldados do Exército, fiel ao legado de nosso patrono, a Força Terrestre compreende que sua relevância reside no profissionalismo, na disciplina, na coesão e no cumprimento de suas missões constitucionais, inspirados pelos inúmeros exemplos de Caxias que, no passado, pacificou o Brasil e consolidou as fronteiras terrestres desse país-continente. Continuaremos a honrar o compromisso com aqueles que nos antecederam, sempre com o olhar no porvir, investindo nas tecnologias, na modernização de nossos quadros e de nossas capacidades militares, e representando uma instituição perene que transcende o tempo, permanentemente à disposição do Estado brasileiro. Viva o Duque de Caxias! Viva o soldado do Exército Brasileiro! Brasília, 25 de agosto de 2026, assina General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante do Exército. Estou aqui com o comandante da brigada, nosso querido General Roberval, que vai poder falar um pouco dessa simbologia, dessa data tão importante e que sempre é comemorada pelo Exército Brasileiro em todo o Brasil. General, obrigado por falar com a gente. O que dizer desse dia tão simbólico? Eu agradeço a oportunidade. Hoje nós estamos fazendo a nossa formatura alusiva ao Dia do Soldado. Dia 25 de agosto comemoramos o nascimento de Luiz Alves de Lima Silva, o Duque de Caxias. E fazemos a cerimônia, uma cerimônia representativa. Teremos a entrega de medalhas, algumas comendas
não só paramilitares, mas aqueles que apoiaram a Brigada e o Exército, né, durante o ano. Teremos também o juramento do soldado, o juramento de incorporação, que é tradicional, e o desfile da nossa tropa, que está com o efetivo máximo na guarnição. Essa semana nós tivemos também, começando no dia de domingo, a nossa corrida do soldado. 6 horas, aconteceu na Toca da Onça. Nós tivemos ontem a Páscoa dos Militares, uma celebração religiosa, tanto católica, evangélica, espírita, que foi alusiva à Semana do Soldado. Na semana passada tivemos a doação de sangue, hoje a nossa formatura e amanhã temos uma exposição no Macapá Shopping para fechar as comemorações. Com chave de ouro, né? General, hoje aqui convidados, autoridades, né, presentes, assistiram o desfile, toda essa homenagem, né, a muitos que aqui são convidados e são colaboradores também do Exército Brasileiro, é isso mesmo? Exatamente, é um momento não só de comemorar a data magna do Exército Brasileiro, 25 de agosto, Dia do Soldado, mas também de trazer a sociedade de Macapá, do Amapá, que tão bem acolheu e acolhe a 22 Brigada, né, nesse território, no nosso estado. Coronel, general, só para finalizar, né, a sua circunscrição da Brigada, da 22ª, vai até o Maranhão, ou seja, Pará e Maranhão. Lá também, nos seus batalhões, hoje estão comemorando o Dia do Soldado? Hoje pela manhã nós tivemos a formatura no 24º Batalhão de Infantaria de Selva, que é em São Luís, no Maranhão. Sim. Tivemos na parte da manhã. E agora, à noite, temos a formatura em Belém. Ela vai acontecer no 2º BIS, mas ela é conduzida pelo Comando Militar da Amazônia Oriental. É conduzida pelo nosso comandante, General de Exército Vendramin, e também marca de forma indelével aí nossa data comemorativa do Dia do Soldado. Chegamos ao final de mais uma edição do meu, do seu, do nosso plantão policial aqui no SBT Amapá, canal 3.1 HD, com muita notícia, informações e entrevistas, deixando você, com certeza, muito bem informado. Estaremos de volta amanhã, a partir das 12h45 da tarde, com as mesmas informações, notícias maravilhosas, deixando você atualizado. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, porque com Ele nós estamos. Boa tarde, Macapá. Boa tarde, Amapá. Vai passar por uma cirurgia. Na Promed, você conta com avaliação de risco cirúrgico com a doutora Taina Almeida, cardiologista, referência em cardiologia no Amapá. Tenha uma avaliação cardiológica completa, com segurança e cuidado para você realizar seu procedimento com mais tranquilidade. Atendimento particular e para planos de saúde. Estamos na Avenida FAB, número 1907, no centro de Macapá. Promed. Cuidar do seu coração é cuidar da sua vida. Quando a esperança começa a desaparecer, o tempo vira inimigo. Tem vidas que só continuam porque você decidiu doar. Seu gesto pode ser a virada na história de alguém. Compartilhe vida. Doe sangue. Procure um hemocentro. Seja o herói invisível de alguém. Assembleia Legislativa do Amapá. Uma gota de amor salva vidas. Ei você mesmo que quer cuidar da sua saúde e não tem tempo, não gosta de academia lotadas? Você começa e para de treinar? Precisa de flexibilidade com horários e com personal trainer? Gosta de ambiente limpo, organizado, aconchegante? Venha conhecer o Estúdio One. Aqui todos os profissionais são qualificados para atender de crianças a idosos. No Estúdio One, sua saúde é levada a sério. Exclusividade e atenção é no Estúdio One. Vem ser One. O que você precisa tem aqui na 2A. O que você procura tem aqui na 2A.
Prato raso e fundo, estampas diversas, só R$ 14,99. Kit cozinha 14 peças Tramontina, por apenas 12 vezes de R$ 21,67. Kit colheres 16 peças Lusato por R$ 19,99. Parcele suas compras em 12 vezes nos cartões de crédito. Tem tudo pra casa, vem correndo pra cá. Vem que tem de tudo na 2A. Os casos de gripe aumentaram no Amapá. Agora é a hora de reforçar sua proteção com o programa Mais Vacina. A vacina é a melhor forma de proteger contra a gripe e evitar que a doença fique mais grave. A gripe pode ser ainda mais preocupante para as crianças, que costumam ser as mais afetadas neste período. Por isso, proteger os pequenos é fundamental. Idosos, gestantes e pessoas com comorbidades também devem manter a vacinação em dia. E toda a população pode se vacinar. A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades de saúde. Procure a unidade de saúde mais próxima de seu bairro e confira os horários de atendimento. Leve seu documento e, se tiver, o cartão de vacinação. Quanto mais pessoas vacinadas, maior é a proteção para toda a comunidade. Não deixe para depois. Vacine-se. Vacinar é um gesto de cuidado com você, com a sua família e com todos os amapaenses. Amapá contra a gripe. Mais uma oportunidade de colocar a vacinação em dia.